1 Samuel, capítulo 14, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, pois, que um dia disse Jonatã, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: vem e passemos a guarnição dos filisteus, que está daquela banda. Porém, não fez saber o seu pai. Essa é a nossa mensagem de hoje, o início, ponto inicial. Um dia, Jonatas fala com o seu moço, seu servo. Era um homem também chamado como pajem. Ele carregava as armas do seu senhor. Jonatã era príncipe, filho do rei Saul. E eles estavam vivenciando um momento de guerra. Você pode ler capítulos anteriores, os filisteus rodearam o arraial de Israel, a cidade de Israel. Tudo ali ficou cercada. Mas Jonatã, ele não aceita isso. Os inimigos cercaram Israel, mas Jonatã não aceita. Então, olha para mim, presta atenção. Jonatã, ele se levanta e ele diz ao moço: nós vamos passar a guarnição, nós vamos atacar, nós vamos lutar, nós vamos lutar. A palavra diz que porém não fez saber o seu pai. Vem comigo. Por que ele não falou com o seu pai? É um dos nossos ensinamentos. Não estou te ensinando a desonrar pai e mãe, mas vem para a revelação. Por que ele não fala para o seu pai? Porque o seu pai não estava vivendo a mesma fé que Jonatã estava vivendo. O seu pai estava cheio de medo, amedrontado. Venha comigo, 1 Samuel capítulo 13, deixa marcado aí, Samuel 13, versículo 5. Olha como estava Saul. Leia comigo. E os filisteus se ajuntaram para a peleja contra Israel. Olha quantos inimigos eram: 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como areia que estava à borda do mar. Subiram e se acamparam em Camas, a oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelas espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade, Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele o quê? Veio o quê? Tremendo, morrendo de medo. Morrendo de medo. Os inimigos cercaram, e Saul e todos os homens de Jerusalém de Israel estavam com medo, amedrontado. Os inimigos se levantaram. Saul, como rei, que deveria se posicionar como governador e dizer: Deus está conosco, e se Deus está conosco, quem será contra nós? Não, ele estava acovardado, ele estava amedrontado, ele estava com medo. A nossa lição é essa, meu irmão. Nós sabemos que o nosso inimigo não é carne e não é sangue, é principado, é potestade, é o príncipe das trevas. O nosso inimigo é o Satanás, é o maligno, que age neste mundo para que fazer com que eu e você desanime e desfaleça. As situações, as dificuldades não podem te amedrontar. Os problemas da vida não podem fazer com que você pare. É por isso que no livro de 1 Samuel 17, também novamente, o Saul e todo o exército do povo está 40 dias o quê? Amedrontado. Tem pessoas que não estão alcançando vitórias porque estão cheios de medo.
estão amedrontadas. Pandemia, quantas pessoas ficaram aterrorizadas dentro da sua casa? Até mesmo para ir no mercado. Pagou do próprio bolso, mandou o vizinho, ou chamou o menino na rua, vai lá no mercado e compra para mim. Porque estavam com medo. E mesmo sem sair de casa, tiveram Covid. E infelizmente alguns até morreram e cientificamente disseram que o medo ainda mais prejudicou a imunidade do corpo e fez com que aquela pessoa morresse. Teve gente que morreu por causa do pânico. Teve gente que morreu e que se prejudicou por causa do medo que estava dentro dela de morrer, de pegar, de tocar, de entrar num ambiente que tivesse contaminado. O medo. Você vê, no meio da pandemia, o medo fez pessoas comprarem carrinhos e carrinhos de papel higiênico. Você viu essa matéria? No Atacadão. Tinha acabado com a... Oh, meu Deus do céu, que medo é esse? Olha o medo. A nossa mensagem é: por isso que Jonathan não avisa o seu pai, porque o seu pai estava amedrontado. Mas Jonathan não. Jonathan estava revoltado com aquela situação. Os inimigos estavam diante deles. O que ele estava no coração dele? De lutar, de guerrear, de dizer assim: eu morro lutando, mas eu não aceito essa humilhação. Infelizmente tem gente que aceita a humilhação para não morrer. Ela se torna escrava para não morrer. Você pode estudar isso. Abraão preferiu dar a esposa dele para Faraó do que morrer. Olha que covardia. Medroso, homem de Deus, Abraão, pai da fé, mas com uma atitude medrosa, uma atitude covarde, que estava disposto a mentir e a dar a sua filha, a sua esposa, porque Faraó, se não fosse Deus, Faraó tinha se deitado com Sara. Se não fosse Deus, Faraó tinha se deitado com Sara, mas ele preferiu mentir porque ele tinha medo. Ele preferiu esconder uma informação porque tinha medo. Quantas pessoas mentem para o marido, quantas pessoas mentem para o filho, quantas pessoas mentem para a esposa, quantas pessoas mentem para o patrão, porque tem medo. Está numa situação, o medo bate na mente, o escape dela é mentira. E tem gente que achou isso tão bom e tão fácil, que é mais fácil mentir do que assumir a responsabilidade, do que assumir a consequência. Jonathan, capítulo 14, você pode voltar, ele não estava vivendo isso. Ele não aceitava aquela situação, aquela humilhação. Ele disse: se o inimigo veio, a gente tem que enfrentar, a gente tem que ir para cima. Versículo 2: e estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron, e o povo que havia com ele eram 600 homens. Olha para mim, aonde que o rei estava? Sentado debaixo do quê? De uma romeira, de uma árvore. Ele e mais 600 homens sentados, acomodados. Acomodados. Os inimigos rodearam. Pastor, talvez ele estava apenas vigiando. Pastor, talvez ele estava apenas estudando uma estratégia. Não, a Bíblia revelou que ele estava amedrontado, tremendo de medo. Meu irmão, vigiar é contra o pecado. Contra o pecado você vigia. Contra o diabo você ataca. Quando o diabo se levanta, você não vigia contra o diabo, você ataca ele com oração, jejum, palavra. O pecado a gente vigia. O pecado você vigia para não cair, para não falhar, para não errar. Mas quando o diabo se levanta como uma doença, como uma enfermidade, como uma miséria na vida do marido, na vida do filho, na vida da filha, contra a sua vida, você ataca. Nós aprendemos todas as sextas-feiras aqui, 7 sexta-feira, que eu e você devemos nos revestir da armadura de Deus.
Nós devemos resistir, porque em todo tempo o diabo ele pode se levantar e eu vou atacar. Atacar com a palavra do Espírito, com a espada do Espírito que é a palavra. E Jonathan, ele se levanta e diz ao seu moço: levanta aí, a gente vai passar a missão, a gente vai lutar, a gente vai para a guerra. O pai dele estava onde? Sentado. Por que ele não fala nada com o seu pai? Porque, meu irmão, se você, a Bíblia nos ensina isso. A fé que tu tens, guarda para si. Romanos capítulo 14, versículo 22. Foi um dos primeiros versículos que eu guardei no meu coração quando eu fiz minha primeira leitura anual em 2014. Primeiro, Romanos capítulo 14, versículo 22. Tens tu fé? É uma pergunta. Você tem fé? Tenha para ti mesmo diante de Deus. Quer dizer, se você tem fé, tenha para Deus. Tenha diante de Deus. Porque às vezes você está com fé de fazer algo, mas fulano não está na mesma fé. Ela vai te desmotivar. Ela vai fazer você desistir. Ela vai fazer desistir. Por que o Jonathan não falou com o seu pai: pai, eu vou lá lutar, pode deixar que eu vou lutar? Não, meu filho, eu não quero te perder. Você é o meu filho primogênito. Fica aqui, vamos mandar outro, vamos esperar mais. Vamos. Não foi assim, não precisou nem ser o filho dele, Davi. Davi, quando se colocou para lutar contra o gigante, o Saul falou: você não pode, Davi. Você não pode, Davi. Aquele homem é homem de guerra, é homem valente. Você não pode, Davi. Imagina, será que ele ia permitir o filho dele? Vai lá, meu filho, sempre tive orgulho de você, Jonathan. Vai lá, papai está aqui. Não, ele não ia aceitar. Por que Abraão não falou nada com Sara, quando Deus disse para ele: pega o teu único filho, o filho que tu ama, e vai lá e sacrifica ele para mim? Por que ele não abre a boca para Sara? Porque, meu irmão, Sara não ia permitir. Sara ia agarrar no Isaac e falar: não, nunca. Foram 25 anos para eu ter esse menino nos braços. Você não vai fazer essa loucura. Mas não, ele pega e vai lá e faz algo que Deus mandou. Irmão, às vezes vem algo no seu coração. Você que está precisando de uma cura, de um milagre. Às vezes você está com um plano de projeto de uma casa, você está com um projeto de um carro, você está com um projeto de tirar sua carteira, você está com um projeto de entrar na faculdade. Tenha para você e Deus, coloca diante de Deus. Que às vezes você fala para o seu marido: eu vou voltar para a escola, eu vou fazer faculdade. Você, com essa idade velha, você vai passar vergonha no meio daqueles meninos. Eu vou fazer advocacia. Tu, burro do jeito que você é melhor você aprender uma profissão, porque você nunca vai entrar na faculdade. Você fala algo: esse ano nós vamos comprar um carro. Como? A gente está intimidado. Como que a gente vai comprar um carro? Você não sabe nem dirigir. Só que dentro de você tem essa fé de ajudar, de economizar, de, trabalhar. Não, esse ano eu vou fazer uma edícula, esse ano eu quero uma edícula, eu quero uma piscina 4,5 metros, 2 metros de largura, cascata, quero a minha área gourmet. Você é doida? A gente não tem dinheiro para isso. Só que dentro do seu coração tem fé. Quantas pessoas tiveram ali um posicionamento, pegou o diagnóstico câncer? Tudo, meu irmão, um diagnóstico de câncer para alguém que está vivendo o seu melhor momento é um baque. É um baque, mas se ela está com Deus, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abala. Aquela mulher se apegou com Deus com tanta fé que as irmãs, ela tem que aceitar a realidade. Ela tem que entender que ela está com
câncer, ela precisa ir fazer o tratamento? Sim, precisa. Mas o que o que sai da boca dela todo o tempo é: Deus vai me curar. Fulano, você tem que fazer o tratamento? Sim, mas é Deus que vai me curar. Fulano, você tem que fazer aquilo? Mas é Deus que vai me curar. A fé que tu tens, guarda para si, porque às vezes você fala para alguém que não está vivendo a mesma fé. Pode ser seu marido, pode ser sua esposa. Não estou ensinando a ninguém a esconder nada de ninguém. Não é fazer as coisas por trás do marido. Eu já vou nem falar com meu marido. Não. É em oração. É em atitude, em fé. Vai fazer um planejamento, vai buscando a providência de Deus, vai colocando na mão de Deus, vai buscando diante de Deus. Você tem essa fé? Neemias, quando ele vai reconstruir o muro de Jerusalém, você pode ler, Neemias não fala com ninguém, ele chega na construção, ele olha toda destroços, o muro tinha sido destruído, diz que ele estava do lado de pessoas chamadas magistrados, pessoas importantes, e ele não abre a boca e não fala nada daquilo que estava dentro do seu coração. Você já viu aqueles vídeos na faculdade, no Facebook? Vai comprar um carro, fecha a boca. Já viram esses vídeos assim? Vai fazer uma casa, fecha a boca. Fecha a boca, fecha a boca. Querido, Jonathan, ele estava com uma fé de enfrentar os inimigos e vencer. Ele estava com uma fé que ele preferia morrer lutando do que ficar parado, escondido. Você pode ler Juízes capítulo 6. Se esconder diante de uma luta, aos olhos de Deus, é fazer algo mal. Leia lá. É mal se esconder no dia da adversidade, porque é mandamento do Senhor, é ordenança do Senhor. Quando o inimigo se levanta, você tem que lutar. Deuteronômio 20, para não ficar somente na minha palavra. Deuteronômio 20. Coloca aí. Ele já vai voltar lá. Olha aí, se você não encontrou, lê comigo. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e virem cavalos, carros e um povo maior em número do que tu, era ou não era o que Israel estava vivendo? O rei Saul estava enfrentando cavaleiros, carros, uma batalha. Ele diz, delas não terás temor. Na NVI vai dizer medo, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está o quê? Contigo. Olha outro conselho, que muitas pessoas descartam isso. Versículo 2: e será que quando chegares à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo: dir-lhe-ei, ouve Israel, hoje vós achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorize diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a peleja contra os vossos inimigos para. Amém? Só que às vezes a pessoa está enfrentando uma luta, uma batalha, ela não chega diante do sacerdote, ela não pede uma oração sacerdotal, ela passa a luta, ela às vezes está paralisada, ela está amedrontada, ela está pensando em desistir, ele está pensando em desistir, está pensando em abandonar tudo, voltar para trás, abandonar a família, abandonar a empresa, fazer o que for, mas está com medo, está aterrorizada, está amedrontada. E o conselho de Deus é, irmão, quando você vê um grande número, não temas,
Não tenha medo. Se achegue diante do sacerdote, porque o sacerdote ele vai dizer: é Deus que é contigo. É o que eu falo hoje para você, meu irmão. É Deus que vai lutar a nossa peleja. Continue confiando nele. Se achega a ele. Se aproxima dele com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Todos que se achegam a Deus têm que chegar confiante nele. Que ele é o que galardoa. É ele que recompensa. Amém, igreja? Essa é a direção de Deus. Mas tem pessoas medrosas, covardes, que acham mais fácil colocar culpa no pai. É porque meu pai me abandonou, é que minha mãe me espancava. Que é mais fácil culpar as oportunidades que não foram dadas a elas, é porque eu não tive oportunidade. Colocar culpa no marido, colocar culpa nos filhos, colocar culpa, às vezes até mesmo se culpar. Ser complexo de inferioridade, te menosprezar, mas não se levanta para lutar. Às vezes é mais fácil aceitar a derrota do que se levantar para lutar contra o inimigo. Volta lá, Samuel capítulo 14. E Aás, filho, versículo 3, filho de Aitube, né? Irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, o sacerdote do Senhor, em Siló, trazia corte. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procuravam passar a guarnição dos filisteus, estava a banda, havia uma penha aguda. E a outra banda, uma penha aguda, era o nome de Bozé, e o outro nome era o quê? Sené. Tá certo, Sené? Sené. Irmão, quando Deus, a Bíblia, coloca o nome de algo, tem algum significado. Procure, porque uma rocha, para que vai colocar o nome de uma rocha na Bíblia? O significado de Bozé é brilhante. Brilhante. E o significado de Sené é abustre, espinhoso. Aí vem com nós, Jonathan, ele ia passar num lugar brilhante e também ao mesmo tempo num lugar o quê? Espinhoso. Que para nossa revelação haverá momentos que você vai trilhar momentos de sucesso, de vitórias, de conquistas, de brilho, de aplausos, de elogios. Mas não se esqueça que às vezes aqueles que te aplaudem, aqueles que estão contigo muitas vezes no caminho do brilho, não estarão contigo no caminho do espinho, dos arbustos. Ninguém quer passar por essa dificuldade, todo mundo quer passar pelo brilho, pelo caminho de sucesso, de vitória, mas havia um caminho cheio de arbustos. Eu fui pesquisar mais ou menos de 2 metros, 3 metros de altura. E eles estavam em meio a montanhas. Plantas cheias de espinho. Para enfrentar quem? O inimigo. Ele poderia ou não poderia ficar lá debaixo da árvore, junto com o pai, dizendo: se o rei não vai, é eu que não vou. Sim ou não? Se é ele que é o rei, não se preocupa, eu vou me preocupar. Mas não, meu irmão, porque dentro dele há algo que a gente chama de espírito de fé. Dentro dele não havia derrota. Dentro de Jonathan, ele era um homem de guerra. Por isso que ele fez uma aliança com Davi, porque Davi também tinha o mesmo espírito que Jonathan, homem de guerra, homem valente. Ele chama o seu pajã, ele chama ali o seu moço: vamos lutar. Passaram pelo caminho, assim,
5, uma penha para o norte estava defronte a Micamas, e outras para o sul defronte a Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que levava as armas: vem e passemos a guarnição deste incircunciso, porventura operará o Senhor por nós? Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos, ou com quê? Com muitos. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Ele estava liberando uma palavra que nada pode impedir. Deus pode nos livrar com muitos ou com poucos. Muitos ou poucos, não importa a quantidade. Aquela vitória de Gibeão não precisava dos 300. Os 300 foi porque Gibeão se menosprezou e se diminuiu. Só precisava de Gibeão. Porque o que Gibeão fez não precisava de mais ninguém. Gibeão só chegou lá e gritou, os soldados gritaram, pelo nome do Senhor e pelo nome de Gibeão. Acenderam uma tocha, quebraram uma botija, o Senhor enviou o anjo, os inimigos se embaraçaram todos se mataram. Eles não levantaram uma espada naquela luta, uma. Então só precisava de Gibeão. Só precisava de Gibeão. Meu irmão, você não precisa de alguém, você não precisa, entenda, você não precisa do conselho, do consenso de alguém, de alguém dizer que você vai vencer, de que você vai conquistar. Não, você só precisa de Deus. Acreditar em Deus, confiar em Deus, é algo que o pastor Carlos nos ensina. Pastores, vocês não precisam de líderes para motivá-los. A gente tem líderes espirituais e devemos honrar e nos submeter a eles. É o que diz Hebreus capítulo 13. Mas ele dizendo, vocês não precisam de um líder aqui batendo palma, dizendo, vamos pastor, vamos, bora, levanta, Deus é contigo. Não. Vocês não precisam de um pastor aqui, todo culto motivando você, vai meu irmãozinho, para de chorar, levanta, você vai vencer. Não, vocês já teriam que ter essa convicção dentro de vocês. Jonathan tinha essa convicção, operará o Senhor por nós, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Meu irmão, Jesus disse isso. Vem comigo? Marca aí, ou então só vai no telão, Mateus 18. Mateus 18. Olha o que Jesus disse: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. 19. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito, porque meu Pai que está nos céus. Versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou, eu, no meio deles. Amém? É algo que eu digo aqui, até mesmo diante de todos. Não precisa de muito para Deus nos dar vitória. Jonathan não precisava de todos que estavam com seu pai. Tinha 600 homens com seu pai, mas só foi ele e um que estava com arma. É algo até que a gente tem que aprender. Andar com alguém que anda armado. Uma pistola, um 38? Não, jamais. Que anda com armas espirituais. Andar com pessoas que jejuam, pessoas que lêem a Bíblia. Andar com pessoas que sempre estão com a espada, que é a palavra de Deus. Jonathan não estava andando com qualquer um. A Bíblia nos ensina, não é bom que ande só, mas que ande em dois, porque se um cair, o outro levanta. Mas eu também tenho que saber quem é esse outro, porque às vezes você pode se ajuntar com alguém que em vez de te levantar, vai te derrubar mais ainda, ou vai ter prazer na sua queda.
Vai ter prazer na sua queda. Mas Jonathan não. Jonathan estava andando com um que andava com armas. Andava com armas. Você tem que fazer amizade com mulher de oração, com homem de oração, que tem temor à palavra de Deus. Que no dia que você estiver fraco, pensando em desistir, ela vai dizer: desiste não, porque Deus é contigo, hein? Você sofreu, o que sofreu não foi para desistir até aqui. Você não chegou, não nadou para morrer na praia. Você não abriu mão de tudo. Eu posso dizer aqui, para a honra e para a glória de Deus, se eu não tivesse casado com uma esposa com que eu casei, com a dona Jaque, eu não estaria mais no ministério. Eu não estaria. Porque, meu irmão, lidar com gente, lidar com pessoas, lidar com situações, chega um momento que você olha para cá, quer saber, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou abandonar, eu vou deixar, eu vou seguir meu caminho. E se não fosse ela dizendo: meu bem, Deus te chamou para ganhar almas, para pregar o Evangelho, Deus te chamou para salvar, Deus chamou. Se não fosse ela, eu não estaria aqui mais. Para a honra e para a glória de Deus. Outros pastores, no dia que tiver, porque todo mundo passa isso, meu irmão. Quem nunca pensou em desistir em algo? Quem nunca pensou em abandonar tudo? Quem? Mas outros que passaram a mesma situação, quando ele abriu a boca, a esposa falou: é bom mesmo, vamos sair, porque o ministério não te valoriza. Vamos sair, vamos cuidar mesmo da nossa vida. Esse negócio de igreja, gente que não quer nada com nada. Você fala, não querem mudar. Na primeira oportunidade que ele abriu a boca, ela disse: concordo, vamos sair. Abriu mão do chamado. Já ouvimos relatos que depois de abrir mão, perdeu o esposo, perdeu a família. Porque do lado daquela pessoa. Então, eu preciso, meu irmão, ter cuidado. É minha esposa, é minha família, mas eu não posso sair abrindo a boca para qualquer um. Porque aquela pessoa, às vezes você vai falar algo com uma pessoa, aquela pessoa também, ela está magoada. Ela está envenenada. Ela está triste, ela está desanimada. Você já falou com pessoas negativas? É bom falar com pessoas negativas? Nada, não, meu irmão, eu já conversei com quando eu cheguei em Feliz Natal, eu falava: nossa, essa cidade aqui é uma cidade abençoada, dá para abrir tanto empreendimento aqui. Eu só vi os irmãos, alguns falando assim: essa cidade vai parar. Quando as madeireiras fechar, acabou a economia. Quando as madeireiras fechar, acabou aqui trabalho, mão de obra. Meu irmão, ficamos lá 3 anos e vimos a cidade. Bancos chegaram, empresas de agropeças chegaram, só houve uma resiliência. Em vez de madeira, agora lá é soja, é grão, é algodão. Meu irmão, só mudou a forma de renda, a forma de trabalho. Aqueles que ficaram falando: aqui um dia nada vai mais prestar, não compraram um terreno, estão lá vivendo 30, 40 anos, não tem uma casa para morar. E ao redor da cidade, a cidade só cresce. Só casa bonita. Só casa grande. Eu ficava assim, indignado, porque as pessoas falavam que nada ia para frente naquela cidade, nada ia para frente, que não valia a pena investir, que se fosse para comprar um terreno, era melhor comprar lá em Sinop. Era melhor comprar em Sorriso. E a gente andava assim, não, meu bem, andava na cidade. Ele gosta de dar umas voltinhas aqui, os irmãos já sabem, ele sempre sai aqui para passear um pouquinho, ele dava volta na cidade, construções atrás de construções, não parava. Da última vez que a gente saiu, tinha um homem lá construindo 10 kitnets, assim, tudo a 900 contos. Minha cidade Feliz Natal, 12 mil habitantes. E ainda tem mais para crescer. Mais para crescer. E aqui também. Quantas pessoas perdem a oportunidade por causa do medo, ou porque às vezes abre a boca para dizer: eu estava pensando em abrir isso. Já tentaram aqui nessa cidade. Aqui nada vai para frente.
Aqui nada vai dar certo. Aqui, se você não tiver dinheiro, aqui o aluguel é caro. Você não vai conseguir pagar o aluguel. Você não vai conseguir, meu irmão. Se você tem uma palavra de Deus, se Deus confirmou no seu coração que Ele é contigo, meu irmão, ninguém impedirá. Mas isso você tem que ter uma convicção, porque vai chegar um momento que você vai passar no caminho brilhante. Primeiro mês, segundo mês, sucesso, venda. Vai chegar uma hora que você vai brilhar nos momentos do que? De espinho. Funcionário te enganando, gerente te enganando, a amiga que dizia amiga comprando e não pagando, família abusando da sua boa vontade. Mas e aí, você vai desistir? Você vai parar? Não. Mas infelizmente muitos não conseguem vencer por causa disso. Versículo 6 disse, eu já li aqui, né? 7. Então o seu pajem de armas, disse: fazei tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu. Olha quem era esse rapaz que estava com ele. Vamos ler novamente? Então o seu pajem de armas, aquele moço que carregava a arma, lhe disse: faz tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. É aqui que a gente tem que vigiar, porque o que mais tem hoje ao nosso redor é pessoas dando esse conselho também: faz conforme o teu coração. Você está pensando em separar da esposa ou amigo? Não, separa, faz conforme está o seu coração. A mulher está com vontade de separar do marido, faz do jeito que você está pensando. Não, eu estou pensando em sair daquele emprego. Sai, meu irmão, sai, faz conforme está o seu coração. Cuidado. Tem que também ter discernimento. Tem que ter também discernimento. Mas olha as palavras, porque ele não falou assim, só faz o que está no seu coração. Olha o que ele diz: eis-me aqui contigo. Quer dizer, pode ir, que eu estou contigo. Tem gente que te aconselha, mas se você se ferrar, não vem me procurar não, tá? Irmão, mas você falou que isso que ia dar certo. Não, mas eu só falei assim para não te desmotivar, né? Para não ser negativo. Não é assim? Às vezes a gente vê isso, né? Vou abrir um negócio, vai lá, abre, isso vai dar certo. Quando você abre, nem comprar contigo, compra. Compra com concorrente. Põe defeito, diz que está caro, diz que não sei o que lá, mas não compra contigo. Esse não. Esse dizendo: ei, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Você quer ir lutar? Você quer ir para cima dos inimigos? Eu estou contigo. Meu irmão, você está passando, por isso que a Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Você está passando por uma dificuldade, você está passando por uma luta, meu irmão? Eis-me aqui, eu vou lutar contigo. Se for necessário levantar 3 da manhã, nós vamos levantar 3 da manhã e vamos orar. Se for necessário jejuar 3, 4 dias pela sua vida, pela vida da sua família, não sei que batalha você vai lutar, meu irmão, mas não tenha medo. Estamos juntos. Eu tenho as armas para lutar contigo. A Bíblia. Não é a minha experiência humana, não é o meu conhecimento, é a palavra de Deus, que agindo Deus em que? Impedirá. Pode ser um demônio, pode ser uma legião, não importa. Deus dá o livramento. Mas quando levanta a batalha, a luta, a dificuldade, em vez de você, muitos, de se levantar e ir para a guerra, não, se esconde. Não, eu vou me esconder aqui, vai que passa, né? É só não mexer muito. Então até respiração para ele não sentir que eu estou respirando. Esse não, estou contigo. Meu irmão, está aqui minha esposa de prova. Eu tive envolvido até em exame de DNA. Não que entenda. A pessoa estava numa confusão, numa situação que tinha que fazer até exame de DNA. Fui com ela.
Vamos no carro, vamos junto. Liguei para o laboratório, que hora que é a consulta, quanto que paga. A pessoa colocando a maior dificuldade para fazer, vamos fazer. Você quer fazer? Quer. Quer tirar o peso da minha cabeça? Vamos fazer. Estamos juntos. Quantas coisas que não precisam falar aqui. Estamos juntos. Estamos juntos. Versículo 8. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim, aí aqui que é o importante: parai, até que chegamos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos ali. Versículo 10. Porém, dizendo assim: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso nos será o quê? Por sinal. Sabe o que ele fez? A vontade dele, a fé dele, a motivação dele era lutar. Mas ele falou com o moço: nós vamos fazer o seguinte, volta no versículo, a gente vai chegar lá. Nós chegando lá, e ele disser: fique aí, então não subiremos. Ele falando com o moço: fica aí, é um sinal, não é para a gente lutar. Versículo 10. Mas porém, se a gente subir e ele dizer assim: pois subiremos, subir a nós, quer dizer, vem até nós, ei, vem até nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou. Eu já falei aqui, sinal. Alguns pedem sinal porque é incrédulo. Pedem sinais porque é como Tomé, incrédulo. Mas eu já assinei para quem já está na caminhada de fé há muito tempo: sinais é para não errar. Você pede sinal para não errar, porque o erro é muito caro, custa muito. Às vezes, eu não estou falando financeiramente, tempo, custa tempo. Um erro, uma decisão, uma escolha errada, por motivação. Não, pastor, mas eu estou vendo o plano, eu estou vendo o projeto, vai dar tudo certo, eu vou vender meu carro, eu vou vender minha casa, eu vou para outra cidade, eu vou investir lá, eu vou... Ok, Deus te deu um sinal, Deus falou para você ir. Não, pastor, mas tem que ter fé. Opa, amém, tem que ter fé. Mas ele confirmou, ele disse para ir, ele falou para fazer, ele falou para casar com essa pessoa, ele confirmou que é essa mulher, ele confirmou que é esse homem, ele falou que é essa empresa, que é esse segmento. Ele disse, vai, meu irmão, Deus vai ser contigo. Vai ter um momento brilhante, vai ter um momento de espinho, mas Deus vai te honrar se você perseverar. Agora, se você só for na motivação, meu irmão, sem uma confirmação de Deus, a pessoa está lascada. Ela vai aprender da pior forma. Se ela for sem consultar a Deus, Davi era um homem que consultava a Deus. Mesmo a vitória diante dos olhos dele, ele dizia: Senhor, posso ir? Deus dizia: pode. Mesmo tudo favorecendo a ele, ele ainda perguntava. Esse é o erro de muitos. Há caminhos que parecem levar para a vida, mas está levando para a morte. Quantos casamentos foi? Não, é a mulher da minha vida, é o homem da minha vida. Vida infeliz, vida triste, vida sem projeto, vida sem perspectiva, vida sem plano, porque estava motivado de uma forma errada, de uma maneira errada, e não esperou em Deus. Ele esperou. Ele disse ao moço: se eles falar para a gente ficar, a gente dá no pé, é para lutar não. Se eles falar, vem até nós, aí, meu irmão, a gente vai. Deus entregou na nossa mão, é um sinal. Versículo 11. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus disseram: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição respondeu a Jonatã, ao seu pajem de armas, e disseram: subi a nós, e nos ensinaremos, ensinaremos,
E disse Jonatas ao seu pajé de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Foi um sinal. Eles descobriram, eles falaram: olha, os israelitas, os hebreus, começaram a sair das cavernas. Eles chegaram lá, olha, os que estavam escondidos estão saindo das cavernas. Os filisteus, então sobe aqui, porque eles estavam embaixo, aqui era a montanha. Eles começaram então a escalar. Mas Jonathan olha para o seu pajem, aquele moço que carregava as armas, disse assim: vamos subir. Deus é conosco. Deus vai nos dar a vitória. Meu irmão, após você receber o sinal, vai que é tua. Deus confirmou, vai que é teu. Será fácil? Não. Aqui é uma mensagem de luta, de batalha, de guerra. Versículo 12, 13, 14, né? 13. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos. Como que sobe isso, hein? Com os pés e as mãos. Lembra que eles estavam como? Mais ou menos como? Como que faz aí, Lucas? Sobe na escada aí, com os pés e as mãos. Se eu sair, eu saio da câmera. Vai lá, com os pés e as mãos. Oh, vai, meu filhinho. Vai lá. Isso. É desse jeito, ele estava escalando. Aí, olha o que está dizendo aí no versículo 13. E caíram diante de Jonas, o seu pajem de armas, o que? Os matavam. Eles subindo, uns vinham de encontro ao Jonathan pegava ele aqui, dava um nó na gravata dele, aqui uma gravata, jogava ele de lado, o pajem matava. A espada, né? Ele dava um soco, não sei qual soco que ele dava, o pajem matava. O cara da arma matava. E assim foram subindo. 14. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonathan e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio da geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. Houve tremor no arraial, no campo, em todo o povo, também a mesma guarnição, e os destruidores tremeram, até a terra se alvoroçou, porquanto era o tremor de quem? Era o tremor de quem? Tremor de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Quantos homens eles venceram? Veio um, venceu 2, venceu 3, venceu 4, venceu 5. Por que não houve tremor no primeiro? Por que não houve tremor no segundo? Por que não houve tremor de Deus no terceiro? Só houve no 20º. Meu irmão, porque Deus está nos provando, nos experimentando, se eu e você vai continuar lutando. Você acha que o tremor que houve na cadeia de Paulo e Silas foi no primeiro hino? Ninguém sabe. Mas vamos fazer uma possibilidade. Foi na primeira oração que logo houve o tremor e as cadeias se abriram? Não. Já era perto de meia-noite quando isso aconteceu. Vai que eles começaram a orar às 7 da noite. Vai que eles começaram a orar 8, 9, 10, 11, perto da meia-noite. De repente, houve um tremor enviado por Deus, que abriu as cadeias e libertou. Foi na 7ª oração de Elias que a palma da mão, a nuvem, veio. Foi quando desceu 7 vezes nas águas de Rio Jordão, que ele foi curado. Não foi na primeira, não foi na segunda, poderia ser 7, poderia ser 7, porque o homem de Deus falou 7. Mas se o homem de Deus tivesse falado 20, seria na 20ª. Meu irmãozinho, então, às vezes a gente faz uma oração, 2 orações, vem 2 vezes na igreja, faz 2 reuniões, 3 campanhas, já quer o tremor de Deus, já quer o sobrenatural. Pode acontecer? Pode, porque Ele pode tudo. Mas uma coisa, se está demorando, Ele está provando o nosso coração. Se a gente vai continuar o quê? Lutando.
O Jonatas ia enfrentando, jogando para o lado, e o parceiro dele só tchum. Ele derrubava o outro e tchum. Ele derrubava tchum. Bom de mexer. O homem era. Viu o Jonatas? Tchum, dá uma rasteira. Baixa tudo. É faca. Matou 20, meu irmão. Matou 20. Versículo. Aonde está aí? 16. E olharam, pois, os sentinelas, que eu achei lindo quando eu estava lendo. Olharam, pois, o que eu sei? De Saul, quer dizer, tem alguém sempre vigiando. Tem alguém sempre te olhando. Tem alguém sempre te observando, meu irmãozinho. Tanto para o bem, quanto para o mal. Tanto para as coisas boas, quanto para as coisas ruins. Havia os sentinelas olhando em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia batendo. Quer dizer, os filisteus começaram a ficar aterrorizados, eles começaram a tremer, se batendo-se. 17. Disse então Saul ao povo, o que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas e nem o seu pajem de armas estavam ali. E aí você lê o restante, eu vou ficar por aqui. Na hora que eles viram o que está acontecendo, tem gente lutando lá, meu rei. Como assim? Quem foi? E começaram a olhar debaixo da lei, todo mundo sentado, acomodado. Só notar o Jonatas e o seu pajem. Meu irmão, diz a palavra que após eles verem a luta, o rebuliço acontecendo, a vitória acontecendo, eles se levantaram. Aí eles foram para a luta também. Aí eles foram para a batalha. E é assim que acontece muitas das vezes. Você não aceita aquela situação, você se levanta, você toma uma atitude, as pessoas estão dizendo não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai dar conta, você não pode. Quando você começa a vencer, meu irmão, aí começa a falar junto: senhor não. Aí começa: ô minha amiga, ô meu amigo, você nunca me convidou para tomar banho naquela piscina? Para ajudar a cavar ela, você não ajudou, né? Você nunca me chamou para comer um churrasco lá naquela edícula, lá na sua área gourmet, toda no blindex, com ar-condicionado de 24 BTUs. Recebe. Mas né? Quando eu estava lá, juntando tijolinho, meu irmãozinho, quando você se levantar, você vencer, pode ser não. Em nome de Jesus, a sua família também vai sair para fora e vai lutar. Ela vai querer servir o Deus que você serve. Ela vai se render ao Deus que você serve. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não aceite. Jonatas não aceitou. Ele foi para cima. Ele venceu. Ali houve uma grande vitória. Depois você lê todo o texto chegando em casa. Houve uma grande batalha. Ele não aceitou. Precisou de muito? Só ele? Tem outras histórias. A gente já estudou aqui sobre Samar. Ele sozinho, ele se colocou de pé, no mesmo livro, se não me engano, 1 Samuel, ele ficou de pé, veio o inimigo, o exército, Deus deu livramento através da vida dele, só ele, sozinho. Tinha homens que andavam com Davi, que um só, ele vencia 300 homens. 300 homens, e às vezes a pessoa não está vencendo ela própria. Está vencendo ela própria. Está perdendo para si, não nem para o diabo. O diabo, com o poder de Deus, a gente vence. Está perdendo para si.